Olá, paz e graça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar conosco neste momento. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos guiar. Eu quero hoje dividir essa mensagem com os amantes da palavra de Deus e tenho certeza que será uma mensagem muito forte. Eu quero falar acerca do Natal. Eu quero discorrer acerca de 25 de dezembro. Eu quero falar a respeito da árvore de Natal. Por quê? Está havendo uma dissensão, está ocorrendo uma discordância entre as igrejas, entre os ministérios, em diversas áreas, entre as doutrinas, entre pastores, líderes evangélicos, teólogos, pessoas formadas e não formadas, pessoas cultas e pessoas indoutas. Está havendo uma discussão entre grandes e pequenos, entre homens e mulheres dentro da igreja. Será que o Natal deve ser vivido ou não? Será que deve ser feito o Natal ou não? Será que o Natal deve ser praticado? O Natal está na Bíblia ou não? Primeiramente, eu quero te dizer, Jesus Cristo é o Natal. Então eu já vou começando a falar com você. Jesus Cristo, mas não está lá nos 5 livros Pentateucos, eu vou chegar lá. Veja bem, Jesus Cristo é o próprio Natal, porque o Natal representa o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos apenas discípulos de Jesus Cristo. E todos nós que somos cristãos conhecemos o Natal como uma data onde se comemora o nascimento do Salvador. Então, é válido? Lógico que é válido, porque lá nos 5 livros Pentateucos, Moisés diz que o Senhor levantaria um profeta como ele, que todos o ouviriam. Moisés estava falando de Jesus Cristo. Também nos livros Pentateucos, a serpente que é colocada no madeiro, e quando os hebreus eles olhavam para aquela serpente, eram curados, ela representa Jesus Cristo na cruz, no madeiro. Para todo aquele que o aceitar, seja salvo. Por isso que lá em João, a Bíblia diz que a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós, como seres humanos, e todos nós que nos entendemos por gente, nós reconhecemos o Natal mesmo antes de ser evangélicos, de ser cristãos, de sermos católicos, até mesmo os espíritas, aqueles que têm outras religiões, os budistas, aqueles que têm as suas outras religiões, seja qual for, são tantas, todo mundo conhece e sabe que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Aí o camarada, ele se converte, ele vira crente e quer acabar com o Natal, quer acabar com o próprio nascimento de Jesus Cristo. Eu não estou aqui discorrendo data, que realmente a Bíblia não fala, não se sabe nem a data que Jesus nasceu, e não é dia 25 de dezembro, mas eu não estou aqui falando de datas, eu estou falando aqui que nós lembramos e nós comemoramos o nascimento do Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então deixa de ser animal, deixa de ser ignorante.
O interessante é que os judeus, a igreja primitiva, ela viveu o primeiro concílio. E ali naquele primeiro concílio estavam reunidos Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja. E Barnabé foi até eles, porque houve uma discordância quando os discípulos, se não me falha a memória, foram até Antioquia e viram a igreja restaurada. E eles começaram a ver que os gentios, eles se batizavam e eram salvos, mas não se circuncidavam, não cortavam a carne do prepúcio no 8º dia, não viviam a lei mosaica ou a lei do Pentateuco, a lei dos livros históricos, a lei dos livros sapienciais, a lei dos 17 livros proféticos. E os judeus, eles não aceitaram isso e reprovaram a obra missionária de Paulo e Barnabé, e houve o primeiro concílio. E ali discorreu uma discussão por causa deste assunto. Vejam bem, judeus naturais. Aí eu quero falar para você, camarada, que não é judeu natural, que é brasileiro, que é paulista, que é carioca, que é mineiro, que é amazonense, que é goiano. Quero falar para você que é judeu do Paraguai, que somos nós, no bom sentido literário. Eu estou levando a coisa para uma diversão. Aí estou vendo o pastor Silas Malafaia discorrer do que ele acha do Natal. Ele está certo, ele está adorando a Jesus. Não estou aqui para falar mal de pastor. Aí tem os apóstolos, os pastores, os bispos que querem viver a Torá, que não são naturais, que são gentios. Olha o que Paulo, em Atos 15, ele discorre acerca disto. Paulo não, Pedro, me perdoe, Pedro. E Pedro era um judeu. Então cria vergonha na cara você que não é judeu e fica querendo ensinar o povo a ser judeu. Teólogo de fundo de quintal, você que não tem discernimento do Espírito Santo, tocando na graça que há e na fé da vida das pessoas, porque o Natal representa Jesus Cristo, representa vida para nós, porque nós aprendemos dessa forma e Jesus não é maldição. Para com isso. Deixa de ignorância, deixa de burrice, seja racional. Congregaram-se, pois, Atos 15, 6, 12. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo na internet uma briga por causa do Natal, porque agora há um movimento mosaico, há um movimento judaico dentro das igrejas evangélicas. E agora todo mundo quer ser judeu, todo mundo quer viver como judeu, todo mundo quer praticar tudo que os judeus praticam, esquecendo que estão anulando a graça. Porque só do camarada querer anular o nascimento de Jesus, que foi comemorado. O nascimento de Jesus está na Bíblia, foi comemorado pelos anjos, houve um coral de anjos. O nascimento de Jesus foi comemorado pelo homem. Deus enviou pessoas para verem, para comemorar o nascimento de Jesus. Houve um homem que esperou a vida toda para ver chegar este dia, o nascimento de Jesus. O seu imbecil, você está salvo por causa do nascimento de Jesus.
Você recebeu o Espírito Santo por causa do nascimento de Jesus. A sua casa foi restaurada, foi salva por causa do nascimento de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Natal é Jesus Cristo, Natal é salvação, Natal é redenção. Natal nós glorificamos a Deus por ter enviado Jesus Cristo e ter tirado da nossa vida o pecado, as maldições. Houve grande contenda. Aí os camaradas que nem judeu não é natural, estão quebrando o pau. Tudo bem, a árvore de Natal, ela foi criada na Germânia. Isso é outra coisa. Ninguém põe uma árvore de Natal em casa para adorar, para ajoelhar perante aquilo. Aquilo é algo que está ali que representa aquela data 25. Deixa de ser imbecil, teólogo de metigela. Acha que virou pastor, acha que virou bispo, acha que virou apóstolo. Se nem os judeus conseguiram, vou chegar, olha o que Pedro fala. E os camaradas estão querendo ensinar os brasileiros. Espera aí. Para de ensinar coisa errada para os outros. Vive a palavra, anda na palavra, seja humilde. Deus habita com o coração abatido e contrito. Olha o que Pedro diz, havendo grande contenda. Levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Pedro falando, e crescem, e Deus lhes conhece os corações, e lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também nós. É o judeu falando que, assim como o judeu recebeu o Espírito, o não judeu, o gentil também recebeu. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-os o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Atos 15, 10 e 11. Agora, pois, olha o que Pedro fala para a igreja, para naquele concílio. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo-lhe sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Estou falando para você que não é judeu, você está querendo ensinar as pessoas errado. Olha o que Pedro está falando. Pedro, eu não suportei a lei mosaica. Eu fui salvo pela fé no Filho de Deus. Foi pela graça que eu e que os nossos pais hoje estamos sendo salvos. Deus precisou enviar o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Aí tem um monte de jumento, um monte de animal, um monte de pastor, de apóstolo e de bispo inventando modinha. Nem os judeus, olha o que Pedro está dizendo. Aí agora estão querendo bancar judeu. Não, agora todo mundo tem que viver a lei mosaica, a lei judaica, o Pentateuco. Houve um concílio em Jerusalém com a igreja. E ficou firmado que os gentios não precisavam circuncidar-se, tirar a carne ou cortar a carne no 8º dia. Houve apenas algumas regras que eles obedecessem à palavra. Aí agora aparece aí uns pastores de São Paulo, uns pastores do Rio, uns pastores de Minas. Agora nós somos judeus e todo mundo tem que ser judeu, senão está em pecado. Meu amigo, os judeus aqui estão falando que nem eles suportaram a serviço, porque a lei mostrou o jugo do pecado, porque o homem é pecador. E Deus entendeu que só
só a lei não poderia salvar o homem, que precisava mais do que a lei, precisava de um cordeiro puro, santo, que só o sangue desse cordeiro poderia tirar o jugo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis carregados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, deixa de ser besta, para de ensinar coisa errada, que Natal é maldição. Tem pastor pregando isso. É por isso que eu tenho observado, eu tenho falado, e pastores não têm gostado. Querem viver a lei mosaica, estão se afastando da graça, estão se afastando de Cristo, estão abandonando o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão começando a andar errado. Você não é judeu, amigo. Você não vive a lei mosaica e nem é obrigado. Você não nasceu na descendência de Judá, de Levi, de Naftalim, de Dan, das 12 tribos de Israel. Você é brasileiro, é carioca, é paulista, é mineiro, é gaúcho, é capixaba, é baiano, axé, é do Rio Grande do Sul, Rogori. Aí quer bancar de judeu. Nós temos que amar Jerusalém, nós temos que amar a Torá e aprender. Mas nós não podemos negar a graça e jamais tocar na graça. Que quando nós negamos a graça, quando nós tocamos na graça, nós tiramos a glória de Deus, pois a glória de Deus está na graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, se não me engano, falha a memória. Mas em João capítulo 1 também diz: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para complementar, para dar força, para que nós pudéssemos viver a palavra de Deus. O que está nos 5 livros de Moisés, nos 12 livros históricos, nos 5 livros sapienciais, nos 17 livros proféticos. Então ninguém faz árvore de Natal para adorar a Deus, para viver como os babilônicos, como estão falando. Ninguém faz árvore de Natal para isso. Deixa de ser imbecil, deixa de histórica. Todo crente sabe que o Natal representa o nascimento de Jesus. Agora que eu quero entrar na mensagem, os crentes deviam preocupar com outras coisas. Os cristãos estão vivendo muito bem porque só pensam em besteira. E se é assunto para discutir, para trazer discórdia, 25 de dezembro, falta de ocupação, porque não vão para as madrugadas evangelizar, porque não vão para os asilos cuidar dos idosos, porque isto é Bíblia, cuidar dos órfãos, dos idosos, das viúvas, porque não vão ocupar o tempo fazendo o trabalho dentro dos presídios, nas casas de recuperação, em vez de ficar conversando fiado na internet, se não tem uma mensagem boa, se não tem uma mensagem construtiva, se não tem uma mensagem de crescimento. Agora, pregar que Natal não é de Deus, que não está na Torá, não está, é Jesus que não está no seu coração, meu amigo. Você já abandonou Jesus, você já esqueceu do Mestre, você já esqueceu que é discípulo. O Natal está desde Gênesis a Apocalipse. Jesus é o Natal. Jesus representa um Natal. Então você é brasileiro, aí de repente você se converte, aceita Jesus como seu Salvador e começa a ler a Bíblia e começa a entender a Bíblia errado.
Então eu quero dizer para você, se nós pararmos de discutir e procurarmos fazer o que realmente o Evangelho manda, que é pregar o Evangelho, que é cultuar a Deus. Em vez de você discutir sobre Natal, vai para uma praça pregar o Evangelho, vai para um hospital. Os hospitais estão precisando de pregadores. Ô pastor, vai para o hospital, vai ocupar o seu tempo, homem de Deus, mulher de Deus. Vai para a madrugada, leva o alimento, mas leva a palavra. Os jovens estão morrendo nas drogas. Os jovens estão morrendo na criminalidade. As pessoas estão perdendo a salvação. E tem um povo salvo brigando por causa do Natal, por causa do nascimento de Jesus. Tem idosos precisando da nossa ajuda. Pessoas precisando de uma palavra. E olha a palavra, os evangélicos, os cristãos estão discutindo. Pessoas que nem judeus são. Se você for olhar o histórico do camarada, o camarada saiu das drogas e hoje está bancando de santo. Querendo obrigar as pessoas a viver a lei mosaica. O cara saiu da prostituição, do adultério. Está querendo agora ensinar errado para as pessoas. Todos nós somos pecadores, fomos salvos pela graça. Aqui em Atos capítulo 15, 6, 12, Pedro ele diz: eu que sou judeu, amigo, eu não suportei a lei mosaica, e nem os meus pais, por isso todos pereceram estes anos todos, mas graças a Deus, que pela graça, meu Salvador nos restaurou, nos colocou de pé e tirou a serviço o jugo do pecado. Aí tem um monte de abestalhado, um monte de bobo que está ensinando a Bíblia errado, mandando os brasileiros viver a Torá como se fossem judeus. A Torá sem a graça, ela não vale nada. Ela não tem efeito nenhum. Pedro está dizendo isso aqui. Olha o que Pedro lhe diz. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? São judeus que estão falando isso. Aí tem um monte de pessoas que acham que conhecem a palavra, porque leem a Bíblia, mas revelação não tem. Porque, olha o que Pedro diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como Ele também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio dos gentios. Eu não estou aqui para falar mal do pastor Silas Malafaia, nem de outros pastores, nem de outros líderes, mas como um servo de Deus e como um ministro do Evangelho e um profeta. Como um discípulo, porque todos nós somos discípulos, nós carregamos sobre nós a poeira do Mestre. Só isso, amigo. Pare de ensinar as pessoas as coisas erradas. Achar agora que todas as pessoas têm que viver a lei mosaica. É pela graça, amado. Nós devemos amar a palavra. Devemos aprender e se educar a cada dia na palavra, entendendo que foi pela graça, que foi pela morte na cruz do Calvário, entender que foi por um sacrifício vivo de um cordeiro imolado e santo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou na figura e na forma humana. E foi obediente até a morte de cruz. Foi por isso que você está de pé. Então pare de inventar moda. Se nem os judeus suportaram esse serviço, aí você agora vira pastor, bota uma gravata e um terno e quer obrigar as pessoas a viver a lei mosaica. Querem obrigar as pessoas a viverem o Pentateuco da sua forma. É pela graça, varão. Então alguns da Judéia estabeleceu-se uma dúvida e uma polêmica a saber se os gentios, ao se converterem ao cristianismo, teriam que adotar alguma das práticas antigas da lei mosaica para poderem ser salvos, incluir o circuncidar. Aí hoje o pessoal que nem judeu, que nem hebreu quer obrigar as pessoas a viverem a lei mosaica. É isso que está acontecendo. Mas o assunto aqui é Natal. Natal é nascimento. Todos nós, antes de nos convertermos e de conhecermos a palavra de Deus, aprendemos que é o nascimento de Jesus. Até outras pessoas de outras denominações, de outras religiões, de outros segmentos, sabem que o Natal representa o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos a Jesus, louvemos e glorifiquemos o seu nome e entendamos que o Natal sempre vai representar o nascimento de Jesus. Papai Noel é algo fictício, é presente de Natal, só isso. Vamos nos preocupar em ganhar almas, vamos nos preocupar em pregar a verdade, anunciar o Evangelho e anunciar a Jesus Cristo. É isso que importa. Pessoas precisam de mim, pessoas precisam de você. Almas estão me esperando, almas estão te esperando. É isso que importa. Deus te levantou para ganhar almas. Deus te levantou para anunciar o Evangelho e levar o seu poder. Deus não te levantou para criar contendas, discussões e divisões. Isso não edifica a igreja, isso só traz divisão. Isso é um demônio que está dentro da igreja. Se você vive trazendo divisão e contendas, tire esse demônio da sua vida, tire esse espírito maligno da sua vida, porque ele está te usando para atrapalhar a obra de Deus. É tempo de ganhar almas, é tempo de avivamento, é tempo de nós vencermos essa batalha contra Satanás, saquear o inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz.